Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a sua unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, haviam muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Antes mesmo de aprofundarmos, na medida do possível em que o tempo nos permite, nas palavras do Santo Evangelho, é necessário que a gente volte o nosso olhar para a primeira leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Sabemos, conforme os estudiosos da ciência bíblica, que a carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Portanto, do Novo Testamento é o mais antigo. E a primeira coisa que as comunidades cristãs perderam logo de vista foram a esperança da ressurreição. Se logo após a ressurreição de Jesus, passados nem 20 anos, aqueles que se converteram à fé cristã já se titubeavam na ressurreição, imaginam hoje que se passaram quase 2000 anos. Por isso é necessário que a gente entenda isso que o apóstolo Paulo disse. Do mesmo modo como Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que são de Cristo também morrerão e ressuscitarão. A ressurreição não acontece imediatamente após a morte. Eu não sei de onde um povo tirou
que ressurreição é o que acontece quando nós acabamos de morrer. Não, não acontece logo após a morte. A ressurreição vai acontecer quando Cristo voltar. Quando Ele vier recapitular todas as coisas no amor. E isso nós chamamos de juízo final. Quando haverá então novos céus e novas terras, e então tudo aquilo que foi criado será agora restaurado conforme o plano original de Deus. Porque não faz parte do plano original de Deus que o homem viva separado do seu corpo. A alma viva separada do seu corpo. Deus criou o homem formado de corpo e alma no paraíso. Esta separação que acontece na morte é uma desordem causada pelo pecado. O juízo final, antes que seja um dia de castigo, de punição, porque a gente só pensa nisso, né? O dia de destruir todas as coisas, não. É o dia de reconstruir todas as coisas conforme a ótica de Deus. Por isso que São Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Bom, a ressurreição implica em corpo. Não tem como falar em ressurreição se a gente sepulta o cadáver. E a gente até às vezes vê, eu vejo isso com muita frequência em alguns lugares onde eu celebro, está lá num papelzinho, pela ressurreição do 7º dia. Não é ressurreição do 7º dia. É pelo 7º dia de falecimento. Ou o 7º dia de descanso eterno, vamos dizer assim. 7º dia de morte. A ressurreição vai acontecer sim, mas quando Jesus voltar. Talvez porque nós perdemos a esperança de que o Cristo virá, nós não acreditamos mais na ressurreição. Porque a nossa sociedade de hoje só acredita no que é imediato. A gente não consegue esperar nenhuma resposta no WhatsApp. Se demora uns 10 minutos, ou no caso do padre que põe tanta gente doida, que eu demoro dias, até semanas, dependendo do que for, para responder as mensagens do meu celular. Então as pessoas endoidam, porque nós queremos as coisas numa rapidez, numa prontidão, mas a vida não é feita de modo imediato. Se a gente for olhar para nós mesmos, vamos começar do nosso próprio corpo. Até o nosso corpo atingir uma maturidade é necessário 18 anos. Imagina outras coisas na nossa vida. Nem tudo é no tempo e na velocidade que a gente gostaria que fosse, por um motivo muito óbvio: a gente não é o centro do mundo, graças a Deus. Nós não somos o centro do universo. O mundo não está rodando ao redor do nosso umbigo. Nós estamos no mundo e fazemos parte dele, mas o mundo não está a nosso serviço. O mundo e a gente estamos a serviço de Cristo. Quando nós tomamos consciência disso, a nossa vida fica mais leve, porque a gente sabe esperar os tempos de cada processo, não somente nosso, mas também do outro e das coisas. A gente entende que nós não somos os protagonistas da salvação universal. O único protagonismo que nós temos é no cuidado de nós mesmos. A ressurreição acontecerá. E esse nosso corpo hoje ferido de morte, marcado pela morte, porque olha, nós trazemos em nós traços da morte. Envelhecemos, adoecemos, machucamos. O nosso corpo vai se encaminhando para o fim. Esse corpo ferido de morte, um dia vai ser ressuscitado com a plenitude da vida, quando Cristo vier. Esta é a nossa esperança, e que professamos no credo: creio na ressurreição da carne. Eu e você um dia voltaremos à vida plena com este corpo. Por isso é bom a gente começar a reconciliar com a nossa própria materialidade. E quando eu digo isso, não é ficar gastando a vida inteira em academias, porque isso também, no fundo, é uma vaidade exacerbada, né? Claro, tudo na justa medida. O cuidado da saúde, a prática de exercício físico é necessário, porque nós precisamos ter qualidade de vida, ter saúde. Mas quando isso passa somente pela estética, só para ter um corpo bonito, a coisa já indica para nós uma doença espiritual, algo que está dentro de nós desajustado, porque nós não somos só corpo, né? O corpo é consequência daquilo que nós temos dentro de nós.
E, aliás, o nosso corpo resplandece aquilo que o nosso coração tem dentro dele. Não é à toa que às vezes nós ouvimos falar hoje na psicologia de algo chamado de doença psicossomática. Uma doença da alma, vamos dizer assim, de uma parte da alma que nós chamamos de psique, os afetos, os pensamentos, o que a gente não consegue administrar, o próprio corpo transparece, quanto mais o espírito, que é o que dá vida à alma. Se nós não estamos nutrindo bem a nossa alma, com certeza de nada adianta ter um corpo bonito, porque a gente transparece no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, aquilo que trazemos dentro do coração. Bom, fechada a catequese a respeito da ressurreição, que é necessário dizer, voltemos o nosso olhar ao Evangelho, porque nosso Senhor Jesus Cristo não é acolhido na sua própria terra natal. Já soa estranho para nós católicos e para aqueles que são piedosos ouvir isso que o padre acabou de dizer, Jesus não é acolhido. Jesus não foi acolhido. E isso não só agora no século XXI, mas enquanto ele estava no mundo. Na sua própria terra, como Lucas faz questão de dizer, onde ele se tinha criado. Nazaré era uma cidadezinha bem pequenininha. E é interessante notarmos o quanto nós não valorizamos o que é nosso. E isso não é de agora. Isso já tem de bom tempo. Parece que quanto menor a cidade, a própria cidade não acredita que ela pode ser diferente. Tanto é que quando a gente ouve lá em João 1, quando Bartolomeu ou Natanael é chamado e Filipe vai dizer, encontramos o Cristo. O que Natanael vai dizer para o seu irmão Filipe? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? A gente carrega em nós preconceitos a partir daquilo que a gente vê. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus entra na sinagoga e ensina com autoridade a palavra do profeta Isaías, o povo começa aquela típica fofoca, mas esse não é Jesus do seu Zé? A mãe dele não é Maria? O Zé aqui da carpintaria? Não pode, gente. Era de Nazaré, igual a gente. De onde ele aprendeu tudo isso? De onde ele tirou tudo isso? Talvez é daqui que nasce aquele ditado popular, né? Santo de casa não faz milagre. Agora, o problema não está no santo. O problema está em casa. Por que Jesus não fez milagre? Ele mesmo disse, vocês vão dizer para mim aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui na sua própria terra tudo o que ouvimos falar que você é capaz de fazer. Bom, prestem atenção, a fama de Jesus já estava grande. Jesus já era um cara famoso. Tanto é que todo mundo na cidade, já não era muito difícil, uma cidade, vamos dizer assim, pelo menos 15 vezes menor que Caeté. Caeté tem o quê? Uns 40 mil habitantes? É isso, André? Pois é, no mínimo umas 15 vezes menor que Caeté. E se não for 20 vezes menor do que Caeté. Nazaré era muito pequenininha. Então não era difícil da notícia espalhar, né? E ali, ao invés de acolherem a graça de Deus, ficaram presos a preconceitos humanos. Eis aqui algo que nosso Senhor nos adverte. Às vezes o instrumento que Deus vai usar para salvar-nos e tocar o nosso coração estão morando debaixo do mesmo teto da gente. Mas porque a gente conhece demais o marido, a esposa, o filho, porque a gente conhece demais os membros da minha cidade, as pessoas da minha paróquia, eu me fecho, esperando que Deus vai me salvar, como que mandando um alienígena do lado de fora, chegando do nada no meio do lugar onde eu estou para dizer coisas bonitas e me edificar. Esse não é Deus de verdade, porque Deus sempre se vale do que está ao nosso alcance. Deus não usa instrumentos de fora, Deus se vale do que está próximo. E se nós não somos capazes de acolher a palavra de Deus a partir daquilo que Ele usa, nós corremos o risco de fazer como o povo de Nazaré fez,
pôs Jesus para fora da nossa vida. Tanta gente que se diz cristão, mas há muito tempo já pôs Jesus para fora e fez isso por quê? Não porque Jesus nunca se aproximou deles, porque não aceitou o modo como Jesus se aproximou. Às vezes nós queremos o holofote, o brilho, o efeito especial, e Deus, como eu tenho dito com muita insistência esses últimos dias, se manifesta no detalhe, nas coisas simples, no que é do cotidiano, no dia a dia. Não tem nada de extraordinário no tempo comum, para falar da liturgia, né? É o que acontece com muitas vezes nas nossas comunidades, por exemplo, quando um padre não pode ir celebrar, eu não vou entrar no mérito se é um motivo legítimo ou não, na maior parte das vezes sim, fica você pensando que o padre não faz nada. Tem paróquias onde é um padre para pelo menos 20 comunidades, nem se o padre fosse 3, ele daria conta de celebrar em todas as comunidades no domingo. E aí vai alguém da própria comunidade celebrar a palavra de Deus. O povo sai da igreja, né? O quê? Fulano que vai falar hoje? Não. Conheço fulano, eu sei onde ele mora, eu sei como ele trabalha, ele não tem nada para me ensinar. Será que não? Será que nós estamos olhando para o instrumento? Para dar um exemplo bem prático, para o microfone ou ouvindo aquilo que o microfone emite? Deus se serviu no Antigo Testamento de tantas coisas imperfeitas para salvar o povo. Por que Ele não pode se servir, inclusive, da pessoa que está do seu lado, daquela que você conhece bem e que você, se colocando no lugar de Deus, diz ser mais pecadora do que muita gente por aí? Deus pode se servir de qualquer circunstância, de qualquer pessoa para nos falar. E o modo privilegiado como Deus nos fala é na proximidade, com aqueles que estão próximos a nós, com aqueles que moram junto de nós. Basta que a gente tenha a humildade de acolher a palavra de Deus e não o instrumento. Porque o instrumento é o que menos importa. Como aqui no santuário, vocês podem prestar atenção nisso. O que menos interessa é o padre. Agora sou eu, daqui a pouco é o padre Diego, depois é o padre Samuel, depois é o padre Wagner. O que menos interessa é o instrumento. O importante é a palavra que é proclamada. É Deus que fala através de nós ao coração. E aqui, Deus não precisa de retórica, Deus não precisa de teologia, Deus não precisa de filosofia, Deus não precisa de ciência. Aliás, Deus não precisa de gente nem que saiba ler. Deus só precisa de um coração aberto, para que Ele possa usar deste coração para curar corações feridos, anunciar sua boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, para curar os feridos na alma e proclamar um tempo de graça e de salvação. Portanto, que o Senhor hoje, nesta Eucaristia, converta o nosso coração, para que a gente acolha a palavra de Deus, antes mesmo de acolhermos as palavras humanas, para que a gente saiba reconhecer o momento em que formos visitados. E se somos nós, às vezes, o alvo da rejeição, que tenhamos a mesma força de Jesus, de passando por entre eles, seguir o nosso caminho. Porque quando estamos em missão e se somos rejeitados, quem rejeita a nós não rejeita a nós mesmos, mas rejeita o próprio Cristo. Que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos conceda a sua graça para acolhermos a Ele no cotidiano da nossa vida, no tempo presente, para assim experimentarmos a cada minuto a força do seu amor insistente que nos chama sempre mais para perto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces.